Meu querido, aqui você tem liberdade. Você pode se sentar, mas saiba que aqui você tem liberdade. Se você quiser pular, você pula. Se você quiser chorar, você chora. Se você quiser dar gargalhada, dê gargalhada. Sabe por quê? Você está na casa do papai. Você não está visitando, não. Você aqui não é um visitante. Você está na casa do seu papai. Sinta-se em casa. Sinta-se em casa nesta manhã. E o seu papai está aqui. Ele se importa com você. Ele se importa com você. E hoje eu vim aqui para ministrar para você algo que o Senhor já ministrou no meu coração. Amém? Porque é assim que funciona, né? O Senhor ministra no nosso coração e a gente vem aqui para transbordar na vida de vocês. Então eu gostaria de ter sua atenção nesta manhã. Eu tenho sua atenção nesta manhã? Amém? Porque o que eu vou falar aqui pode mudar a sua vida. Quer sair daqui diferente hoje do que você entrou? Então eu preciso da sua atenção, amém? Olha, hoje o título da minha ministração é Sai do Lugar Comum. Esperava ouvir um amém, viu? Atos 6, vamos ler comigo? Atos capítulo 6, o versículo vai do 1 ao 3, que diz assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, ou seja, discípulos, convocando a multidão dos discípulos, veja que aqui, atenção, eu gosto de ir lendo e já explanando para vocês. Veja que aqui os 12, eram os 12 que andavam mais ali juntinho de Jesus, né? Mas não era só eles que eram discípulos de Jesus. Havia uma multidão, repete comigo, multidão. Então, havia uma multidão de discípulos e eles convocam essa multidão de discípulos e falam assim, olha, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Repete comigo, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. O que estava acontecendo ali naquela cena? Ali, os discípulos, né? Eles estavam fazendo a obra do Senhor com todo o amor. Eles serviam as mesas, eles serviam as viúvas, o necessitado, e eles pregavam a palavra, e eles iam nas casas, e eles faziam orações. Mas de repente eles viram que precisava haver uma organização, não é? Ontem nós tivemos uma reunião de líderes onde o título era A Organização Precede o Milagre. E aqui esses discípulos perceberam que precisava haver uma ordem. Então eles precisavam convocar e organizar para que não ficasse pesado para um só e não acontecesse de pessoas ficarem carentes. Por exemplo, naquela época, as viúvas, elas eram necessitadas de atenção, porque não é igual hoje, né, que a mulher conquistou a sua independência. Não sei se isso foi uma conquista, mas isso é outra história, né? Então, naquela época, as viúvas, as mulheres viúvas eram dependentes de ajuda. E assim, se uma pessoa só, 2 pessoas ficassem fazendo tudo, não ia dar conta. Não tinha como. Então, para isso, eles chamam os discípulos, convocam os discípulos e falam, peraí, vamos organizar aqui. Nós precisamos de pessoas servindo a mesa, pessoas ministrando a palavra, pessoas orando. Vamos cada um ajudar para que não fique pesado para um só, ou para 2, ou para 3. E então o que acontece? Eles precisavam procurar quem seriam essas pessoas. Agora eles pegaram qualquer pessoa servia?
Qual era o perfil das pessoas que eles estavam procurando? Cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Gisele, mas para servir a mesa? Sim, para servir a mesa. Para limpar o chão da igreja. Deus está procurando pessoas cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Sim, o reino do Senhor é assim. O reino do Senhor precisa ser feito com dedicação, com amor, com empenho. Aleluias! Não é de qualquer maneira. Então, irmãos, nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Nós precisamos nos dedicar para que nós venhamos a realizar a obra do Senhor. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Porque uma pessoa, para ser cheia do Espírito Santo, ela precisa ser verdadeira. Ela precisa ser verdadeira. Amém, gente? Então, lá em João 4, versículo 23 ao 24, diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura as tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, os verdadeiros adoradores não estão à procura de aplausos. Foi tão engraçado, vou contar aqui para vocês, tá? Nós estávamos ali naquele ambiente maravilhoso no final de semana passado, no Lagoinha Experience. E, gente, que coisa! Olha, eu quero que toda a igreja vai comigo ano que vem. Amém? Ó, vamos lá. Cadê o ânimo? Toda a igreja lá o ano que vem, porque aquele ambiente de unção. Um ambiente onde muitas pessoas se reúnem com o mesmo propósito. E a união, vocês sabem o que a união faz, né? E nós ali naquele ambiente maravilhoso de glória, a glória descendo, palpável, dava para sentir. E Deus falando com Natália, e Natália chorando. E de repente, eu falei: Natália, tá vendo o que Deus está fazendo com você, Natália? Deus quer te levantar. Ela virou para mim e falou assim: só tem um problema, Gisele. Eu gosto de ficar nos bastidores. Eu falei: eita glória, é desses que Deus gosta. É esses que Deus quer usar. Quem quer ficar nos bastidores, sabe por quê? Porque você está dizendo: eu não quero glória. Eu não quero aplausos. Eu quero ajudar, mas eu não quero. Gente, vocês pensam que eu queria estar aqui? Não. Eu preferia estar aí recebendo. Mas Deus, Ele gosta de trabalhar com quem não gosta de aplausos. Com quem não quer ficar em destaque. Se você é uma dessas pessoas, bem-vindo. É você mesmo que Deus quer usar. É você mesmo. Os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores é o que adora de manhã, de tarde, de noite, em casa, na escola, no trabalho. Quando não tem ninguém olhando. E ali, eu disse que ia contar um pouquinho para vocês da minha experiência do Lagoinha Experience. Foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso. E ali naquele ambiente, nós estávamos ali, os pastores. Eu estava sentada à mesa com pastores ali de 30, 40 anos de ministério, com igrejas enormes, mas todos no mesmo espírito. Ali não havia acepção de pessoas. Eu era a menor das menores. Eita glória! E estava lá. Então eu sentada ali, me veio na mente o seguinte: eu não me sinto orgulhosa de estar aqui. E também não me sinto inferior. Mas eu me sinto privilegiada. Naquele ambiente, nós sentamos para tomar um café. Pastor André começou a tocar aquele teclado e começou a louvar, e a glória desceu naquele lugar. E nós ali falando em línguas, e a gente não queria que acabasse aquele momento de tão maravilhoso que estava ali naquele ambiente. Mas então, irmãos, é só naquele ambiente? Não. Porque o que aconteceu na quarta-feira aqui na igreja? Na quarta-feira eu vim aqui de manhã limpar a igreja.
E eu estava limpando, e eu coloquei um som, e a glória de Deus estava aqui. Eu estava sozinha, mas o Espírito Santo estava aqui comigo, sozinho humanamente falando. Mas a glória de Deus estava nesse lugar, e eu limpava essa igreja cantando alegre, feliz, falando: que glória é essa, Senhor? Que alegria! Eu não quero sair daqui, tá gostoso demais. Eu quero vir toda semana, porque é assim, gente, olha, se vocês soubessem o tanto que é gostoso, ia dar briga para limpar a igreja. Nós ia disputar. Quem vai limpar a igreja essa semana? Ia dar briga. Porque é gostoso demais. O Caio esteve aqui ontem, ele contou um pedacinho do testemunho dele. Quando ele, com a permissão do Caio, ele vai contar isso para vocês aqui ainda. Mas uma experiência maravilhosa que ele teve com Deus. Vou deixar vocês curiosos, né? Com Deus limpando a igreja. O Caio pregou aqui ontem, quem não veio perdeu. Convidar, eu convidei. Convidei bastante, viu, Caio? Então, quem não veio perdeu, mas quem veio recebeu algo sobrenatural aqui ontem, que foi demais, demais, demais. Já queremos bis, né? Então, gente, naquele momento eu limpando a igreja, eu falei com Deus: Deus, eu tenho certeza que a mesma glória que eu estou sentindo aqui, sexta-feira eu vou estar lá nos Estados Unidos. Eu vou estar num teatro belíssimo. Eu vou estar junto com pessoas, assim, que têm feito muito na história. Não são pessoas grandes, viu? Mas são pessoas que têm feito a diferença na história, reconhecido mundialmente. Eu estarei lá com eles. Mas o mesmo sentimento que eu estou aqui, é o sentimento que eu vou estar lá, eu tenho certeza. E então, quando eu estava lá naquele ambiente de glória, a glória de Deus palpável, eu me lembrei daqui, da quarta-feira, eu limpando a igreja. Falei: Deus, é a mesma coisa. O Senhor não muda, irmãos. Independente de onde você estiver. É claro, é gostoso demais ir num ambiente daquele. É maravilhoso. Mas você precisa estar sendo um verdadeiro adorador. Se não sabe o que acontecer, você não vai sentir nada. E ali, a glória de Deus, e eu sentindo, eu falei: meu Deus, o que é isso? Que coisa maravilhosa. E aquele coisa assim, tremenda. De repente, eu comecei a olhar para o lado e eu falei: Deus, o que está acontecendo? Tem pessoas aqui que parece que não está sentindo nada. Tinha pessoas naquele ambiente que só estava achando tudo lindo, um espetáculo. Mas você via assim, que a pessoa não estava usufruindo daquilo. E eu falei: Deus, o que está acontecendo com essas pessoas? Inconformada eu estava ali. E Deus falou para mim assim: eles estão assim porque eles não estão vendo o que você está vendo. E eles não estão sentindo o que você está sentindo. Amém, irmãos? Sabe por quê? Porque começa na segunda-feira. Começa lá na sua casa na segunda-feira. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Agora nós vamos lá em João 4:35. E ali, enquanto eles preparam ali naquele ambiente com os pastores, eu conversei, eu tive o privilégio de estar ali com o nosso pastor Rodinei, que foi o que nos ungiu lá no Brasil e nos enviou para essa terra. E nós estávamos ali, e estava também um pastor Diego, que é o pastor que, como nós, foi ovelha do pastor Rodinei. E eu, conversando com o pastor Diego, falei: pastor Diego, sabe uma coisa que eu admiro muito em você? O pastor Diego hoje, gente, para quem não sabe, ele é um pastor nos Estados Unidos, de uma Lagoinha Grande, eu esqueci qual que é, talvez o Décio lembra. Lembra, amor, qual que ele está lá? Deerfield. Ele é o pastor hoje lá em Deerfield, da Lagoinha lá. E eu me lembrei que na sexta-feira à tarde tinha o culto de libertação. E eu ia para o culto de libertação na sexta-feira. Toda sexta-feira eu estava lá. Eu nem trabalhava. Eu falei: não, sexta-feira eu não trabalho, eu vou para o culto de libertação. Aparecia um monte de proposta, eu não, vou para o culto de libertação. E aí eu ia, e como eu era voluntária da igreja, eu passava por trás. Porque era numa outra sala, o ambiente do culto. E aí eu passava por trás ali, sabe o que eu via? Em uma sala, sem mais ninguém, o pastor Diego com o seu violão, cantando hinos de louvores e adoração ao Senhor. Com aquela alma, com aquele prazer. Ninguém estava vendo, gente. Ninguém estava vendo.
Ele estava ali, eu falei, eu também quero isso. Eu era novinha ainda, né? Eu também quero isso para minha vida. Aí eu comecei a pegar o meu violão e imitar ele, né? Então eu ia para o meu quintal lá, meu quintalzinho, tinha minha graminha. E eu sentava lá, pegava o violão, vou fazer igual o pastor Diego. Talvez você pense que as pessoas não estão te olhando. Ele não sabia, ele não me via passando ali atrás. Toda sexta-feira era a mesma coisa. Ele não me via. Ele já era um pastor voluntário de Lagoinha. Mas eu estava observando ele. João 4,35 diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vedes as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que a ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim, o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijam. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um semeia e o outro ceifa. Gente, não existe esse negócio de que um é mais importante do que o outro na igreja ou no reino. Não existe isso. Independente do que você faça, um é o que semeia, o outro colhe, e é isso. E é isso. Todos estão trabalhando para o reino. O que põe a mesa, o que está com o microfone na mão, ministrando, tudo é igual no reino. Eu achei muito lindo. O Dash começou a falar aqui sobre o alojamento ali que nós fomos. Não sei se tem alguém aqui de lá. Tem alguém? Levanta a mão se tiver. Não tem. Hoje não tem, mas eles vão vir. Em nome de Jesus. E nós fomos ali no alojamento. Gente, a Cássia, para mim, ela foi um exemplo. A Cássia, ela não é de Lagoinha, ela é de uma outra igreja no Brasil. A Cássia veio fazer um intercâmbio aqui. Ela já voltou para o Brasil. Ela fez o intercâmbio de 1 mês. Sabe o que a Cássia fez? Tinha ninguém olhando. Tinha ninguém aplaudindo. Não tinha ninguém dizendo o que ela tinha que fazer. A Cássia foi pregando a palavra no alojamento. Foi falando de Jesus. Foi falando de Jesus. Quem ela encontrava, ela falava de Jesus. Gente, vão lá na cozinha. Vão reunir lá na cozinha 6 horas da tarde. Vamos ler a Bíblia junto. Vão. Daqui a pouco, a Cássia tinha lá mais de 10 pessoas em volta dela e ela pregando a palavra. Olha que lindo. Ninguém mandou. Ninguém pediu. Mas ela me disse que ela entendeu, que ela recebeu uma ordem: ide, fazei discípulos. Ide, fazei discípulos. E a Cássia disse para mim: Gisele, eu semeei, mas quem vai colher é vocês. O trabalho está aí. Vai. E eu já fui lá essa semana. E nós estivemos lá e ministramos, irmãos, pessoas com depressão, pessoas oprimidas, pessoas com a vida dilacerada, precisando do Senhor. E o Senhor está convidando você. Vai, faça discípulos. O trabalho está lá, vai precisar de 1 pessoa, 2 pessoas só que podem entrar. Vai precisar toda semana. Se disponha. Fala, eis-me aqui, eu vou. São pessoas que precisam de cuidado. São pessoas ávidas por ouvir o amor de Deus. Por ouvir que mesmo independente dos seus pecados, o Senhor as ama. É simples demais, gente. É simples. Não é difícil, não. Sabe o que é isso? Visão de reino. E no versículo 38 diz assim: eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. A mesma coisa que aconteceu ali no alojamento. Vejam bem. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. A mulher samaritana, vocês já conhecem a história, vai lá no poço de Jacó e ali ela vai buscar água. Ela ia num horário em que ninguém podia vê-la, onde ela ia mais escondida, porque a vida dela era bagunçada. Então ela não queria ter contato com as pessoas. Vida angustiada, vida triste. E agora, essa mulher vira uma missionária. Essa mulher escuta algo de Jesus que mexe por dentro, que trabalha o seu coração. E ela quer contar para todo mundo. Toda vergonha, toda timidez caia por terra agora, em nome de Jesus. Você é tímido?
Caia por terra essa timidez. Olha, aquela mulher sai. Sabe por quê? Porque ela sentiu algo tão forte. Gente, tem jeito não. Quando você experimenta algo tão forte, você quer sair gritando, anunciando para todo mundo que você viveu. E então aquela mulher, ela fala com as pessoas, ele disse-me tudo quanto tenho feito. O 40 diz assim: indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ali ficou 2 dias. Então ali Jesus ficou naquela cidade em Samaria por 2 dias. E Jesus continuou pregando, continuou falando do seu amor, do amor de Deus. E aí, no versículo 41 diz assim: e muitos creram nele, por causa da sua palavra. O 42 diz: e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmo temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Irmãos, aquela mulher falou de Jesus. Ela foi e anunciou para todos: ele é o profeta, só pode ser. Ele revelou a minha vida. E aqueles samaritanos curiosos foram lá: quem é esse homem? Eu quero vê-lo. Então, de alguns aqui, irmãos, o papel é ir lá, falar: vai lá ver o que Jesus tem para você. E ali, agora, aconteceu um outro momento. Pega essa aqui comigo. O momento em que eles tiveram uma experiência com Jesus. Vocês não entenderam, não? Vocês não entenderam nada? Senão vocês já estariam glorificando de pé. O momento em que eles tiveram uma experiência com Jesus. O que aconteceu? No versículo 42. Já não é pelo teu dito que nós cremos, mulher, mas agora nós o ouvimos. E por isso nós cremos que ele é o Salvador do mundo. Aleluias! Oh, rabacharabarabarabás. Irmãos, você precisa ter uma experiência com ele. Você precisa ter uma experiência com ele. Não se conforme só de ouvir falar. Vem. Seja fominha. Ontem eu tinha um monte de fominha aqui. Tinha um monte de fominha. Terminou o culto, os fominha ficou tudo ali, cantando e louvando. Eu acho muita graça, porque eu também sou bem fominha. Agora, não fica esperando as pessoas te chamar não, irmão. Vem. Eu chamei muita gente no particular, mas não espera não, vem. Você viu um grupinho adorando, não se sinta tímido. Ai, eu tô com vergonha. Ai, mas eu sou a menor das menores. Ali naquele ambiente com os pastores, eu até compartilhei com o Décio isso. Falei: amor, não tinha ninguém me adulando ali. E glória a Deus por isso, né? Ali naquele ambiente, sabe o que aconteceu? Ninguém puxou uma cadeira para mim sentar. Ah, não, Gisele, você era a menor das menores. Não tinha que puxar a cadeira para você sentar. Não tem ninguém nem grande nem pequeno demais no reino de Deus. Ali eu tive que sentar com eles. Cheguei, puxei a cadeira e sentei. Eu procurei eles para conversar. Eu entrei junto. Falei: também sou fominha. Me deixa aqui participar. E assim. Agora os tímidos cruzam os braços, vai para o cantinho. Ai, quanto a mim. Não. Para com desculpa. Para do e quanto a mim. Viva a experiência. Viva a experiência. Se você viver a experiência, você nunca mais vai querer sair da presença dele. Oh, se você ainda não teve. Oh, esses meninos podem até tocar mais alto se eles quiserem. Se você ainda não teve uma experiência com ele, presta atenção. Peça a ele que ele vai te dar. Porque a sua vida vai ser transformada. Irmãos, não desanima na caminhada não, irmãos. Desanima não. Jesus está com você. Ele conhece a sua dor. Ele conhece as suas lutas. Ele conhece as guerras que você trava durante a semana. Ele conhece as suas batalhas. Ele viu.
Você não estava sozinho lá, não. Ele estava lá do seu lado. Oh, rabacharabarabá, saramanai. Você foi chamado para fazer discípulos. Você foi chamado para fazer discípulos. Vamos ler? Você não está acreditando em mim, não? Ai, meu Deus, cadê? Eu só coloquei que é o versículo 19. Onde está escrito, meus irmãos? Os bons de Bíblia aí. Eu coloquei aqui versículo 19. Portanto, ide. Onde está? Marcos 16. 19. Portanto, ide. Está na Bíblia. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O que é fazer discípulos? Você vai lá e prega a palavra, ou outro vai lá e prega, como já expliquei aqui. Mas você não pode abandonar essas pessoas, meu irmão. Você não pode falar do amor de Deus e achar que sozinha ela vai conseguir. Aquela mulher samaritana, ela falou: oh, eu tive uma experiência com ele é profeta. Agora ela disse: vem, vamos lá ouvir dele. Vamos lá ouvir dele. Fazer discípulo não termina na hora que você prega. Você tem que convidar, vem. Você tem que acompanhar, você tem que ensinar. Agora, quem foi chamado para ser discípulo, para fazer discípulo? Quem? Quem foi chamado? Todos nós fomos chamados para fazer discípulos. Aleluias, aleluias. Irmãos, Deus não precisa de você, mas Ele conta com você. Olha, vocês já aprenderam essa, vocês podiam ter completado para mim. Dá para completar? Deus não precisa de você. Isso, Ele conta com você. Então, alinhe o seu coração com o coração de Deus. Ele está te pedindo isso nessa manhã. Alinhe o seu coração e Ele vai mostrar para você coisas grandes e firmes. Ele vai te surpreender. Lá em Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Você quer? Você quer, não quer? Você quer que Deus conta para você coisas grandes e firmes, não quer? Ele está dizendo para você: clama a mim. Clama a mim e responder-te-ei. Oh, aleluias. Uma árvore não come do seu próprio fruto. Ela produz frutos para alimentar pessoas. Você precisa produzir frutos, mas é para alimentar as pessoas. Aleluias. Glória a Deus. Clama a mim, o Senhor está dizendo. Crie ao seu redor um ambiente de jejum e oração. Crie ao seu redor um ambiente de intercessão. Tem pessoas te olhando. Tem pessoas te acompanhando. Tem pessoas te imitando. Os seus filhos estão te imitando. Eu fico lá na minha casa, oh, aleluia, glória a Deus, Deus é bom demais. Os meus filhos já acostumaram, daqui a pouco o Lucas está lá, aleluia, glória a Deus, Deus é bom demais. E a Cecília, mais tímida um pouquinho, eu vou lá, os lábios dela estão balbuciando. Ai, mamãe, não me interrompe, estou falando com Deus. Tá bom, filha, glórias ao Senhor. Crie à sua volta um mover. E você vai tocar pessoas e você vai ver o quanto isso é gostoso. Você vai experimentar coisas que você nunca experimentou. Sabe por quê? A experiência quem te dá é Deus. Você tem que se mover em direção a Ele. Quando você se move em direção a Ele, Ele vai te dar experiência incríveis. O sobrenatural desce. Para isso você precisa se expor a um ambiente de oração, de contrição. Olha, o que é contrição?
Né, Wilson? Que é contrição. Wilson, gente, vocês têm que ouvir o Wilson pregar ainda, hein? O Wilson prega muito. Quem não participa aqui, ó, do estudo bíblico da segunda-feira, nós estamos tendo o privilégio de ouvir ele lá, né, Flávio? O Wilson sempre traz a palavra ali e tá maravilhoso. Participe, é para todo mundo. Se exponha a esse ambiente de aprendizado da palavra, de oração. Agora, o que é contrição? Eu busquei no dicionário. O que é contrição? Está lá no dicionário assim, ó. Sentimento pungente de arrependimento por pecados cometidos e pela ofensa a Deus. Não como receio a um castigo, mas por amor e gratidão. Aleluias. Tem um coração contrito. Não por medo de ir para o inferno, não. Mas porque você sabe que Ele merece. Porque você sabe que Ele te ama. Porque você sabe que Ele caminha com você todos os dias. Oh, aleluias. E se nós agirmos assim, nós vamos experimentar coisas que nós jamais experimentamos antes. Aleluias. Aleluias. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Irmãos, depois da experiência você não desvia mais não. Não tem jeito, né, Caio? Não tem jeito não, irmãos. Depois que você já viveu, você não aceita outro lugar. Você vai pra lá, pro chão. Lá é o melhor lugar. É o mais gostoso de estar. Os melhores momentos da minha vida foi no chão. Boca no pó. É gostoso demais. É porque às vezes você vai pro pó e não sente nada ainda. No começo é assim. Você ainda não está cheio. Você vai pro pó. Eu fui pro pó, mas eu não senti nada. É porque você ainda não se encheu, irmão. Tem que ter persistência. Tem que ter persistência para experimentar. Gisele, mas eu vou te falar uma coisa. Eu não tenho tempo. Eu trabalho muito, tá? Não tenho tempo. Você está pensando, Gisele, olha. Você vai parar um tempo de 15 minutos no meu quarto? Não tenho tempo. Irmão, eu já estive nesse lugar. Eu trabalhava tempo integral. Eu cuidava da casa. Eu cuidava das crianças. E ainda era pastora. Já era pastora aqui na igreja. Tem pouco tempo isso. Eu já estive nesse lugar. Eu sei que não é fácil. Não dá tempo mesmo. Não dá tempo de tirar 15 minutos. Não dá, é realidade, não dá. Sabe o que você faz? Eu vou te ensinar aqui agora. Vou te ensinar a fazer o que eu fiz. Lá no seu trabalho, começa a falar em línguas. Eu estava costurando, eu ia costurando e baixinho. Oh, Deus maravilhoso! E ali, o povo achava que era meio doida, que passava, mas eu com fone no ouvido, né? Disfarçava um pouco. Às vezes eu estava ouvindo uma música. E ali eu cantava, e ali eu orava. Gisele, mas nem assim não dá. Vai pro banheiro, irmão. Muitas vezes eu estava tão cheia que eu ia pro banheiro e ajoelhava lá mesmo no banheiro da empresa. Claro, nos intervalos, né? Tá comigo aí, né, irmão? Não vai roubar tempo do patrão, não. Aleluias. E eu falava com Deus, eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais. E aí eu chegava em casa ali, limpando a casa, e eu colocava o louvor, ia orando, ia cantando, porque não tem desculpa, não. Não tem desculpa. Onde você estiver, irmão, você está no carro, coloca uma pregação, coloca um louvor. Gente, teve uma vez que eu estava voltando, estava nesse ambiente de falta de tempo, que eu entendo perfeitamente. E eu estava voltando do meu trabalho e eu coloquei o som no carro. Meu Deus, eu acho que eu nunca tive uma experiência tão palpável da glória. Jesus estava tão presente ali, eu dirigindo e chorando. E falando que alegria, mas não estava chorando de tristeza não. Era uma alegria que invadiu o meu coração. Eu falei, Jesus, que delícia a tua presença. Dentro do carro, gente. Dentro do carro. Olha, não dê desculpa. Vale a pena. Alinhe o seu coração com o coração de Deus. E você vai superar qualquer obstáculo que aparecer na sua frente.
Saia do lugar comum. Repete comigo. Saia do lugar comum. Diga, eu estou disponível para Deus. Senhor, eis-me aqui. Eu estou disponível. Se envolva nas atividades da igreja. Oh, aleluias. Priorize o reino. Saia da escravidão de Satanás. Satanás está mentindo para você, irmão. Satanás está dizendo, você não tem dom. Jesus está dizendo, eu te dei talentos e dons. Aleluias. Aleluias. Ah, Gisele, mas olha, eu ainda não descobri meu dom. Esse que é o problema. Não descobri aqui que eu fui chamada. Irmão, vou te ensinar uma coisa, tá? Ó, atenção aqui. Se você não sabe qual é o seu dom, começa a servir em tudo. Começa a servir em tudo. Começa a servir lá no Kids. O Kids está precisando. Ah, Gisele, mas eu não levo jeito. Mas quer saber? Está precisando, eu vou lá, nem que seja servir o lanche. Serve em tudo, seja um voluntário, fica na porta e esteja disponível. Limpa a igreja e vem e ora, participa da intercessão, do estudo bíblico e Deus vai te usar. E aí você vai começar a se sobressair naquilo que você foi chamado. De repente você está ali no ambiente de GC. Gente, tem muita gente aqui que ainda não está num GC. Você precisa estar em um GC. Você não entendeu? Você precisa estar em um GC. O GC é o lugar onde os seus dons serão desenvolvidos. O GC é para os fominhas de Deus. O GC é para quem quer experimentar o sobrenatural de Deus. Porque é ali que você vai ser tratado. Ali tem relacionamento. Ali você vai ter que falar, querendo ou não. Aleluia, glória a Deus. O Caio, achei tão lindo. O Caio acabou de chegar na nossa igreja, mas a Sofia. E aí, o Caio falou, olha, eu não sei qual ministério aí vocês vão me colocar, mas um GC eu quero lá em casa. Vale uma salva de palmas, glória a Deus. Um GC eu quero lá em casa, amém. Comece pelo GC, isso mesmo. Comece pelo GC. Tem um GC na sua casa? Abra o seu coração. Participe, se você não quer ser um anfitrião, mas vai, irmão. Vai. E se você quiser, a Gisele, eu não levo jeito para falar, mas eu vou abrir minha casa, nem que seja de 15 em 15 dias. Abra sua casa para a palavra de Deus. Oh, aleluias, Deus está falando aqui hoje. Olha, gente, quem é maduro não faz o que quer. Mas o que precisa ser feito. Ai, ai, ai. Os maduros não fazem o que quer. Eles fazem o que precisa ser feito. Glória a Deus. Ah, não, isso eu não quero fazer. Isso não. Não, para com isso, irmão. Deus te escolheu. E quer saber de uma? Ele te escolheu e não se decepcionou com você. Ai, nossa, eu escolhi a Gisele, mas que decepção. A Gisele está me decepcionando. Ela errou nisso, ela errou naquilo. Que decepção de ver a Gisele errando tanto. Não. Quando ele me chamou, ele já sabia que eu ia errar. Já conhecia os meus defeitos. O Décio não, quando me escolheu, ele achou que eu era uma santa. E depois ele se surpreendeu. Meu Deus, não é a santa que eu pensei, mas agora tem que aguentar. Já casei, né? Paciência. Então ele pode até se decepcionar, mas Deus não decepcionou com você. Não. Ele te escolheu. Ele conhece você. Sabe que você é cheio de mazelas. Sabe que você é cheio de imperfeições. Irmão, quer saber de uma? Se você esperar estar preparado para fazer, você não vai fazer nunca. Nunca. Você acha que quando eu comecei a pregar, eu estava preparada para pregar? Até hoje, eu dependo do Espírito 100%. Eu falo com ele toda vez que eu venho pregar, não vai me deixar passar vergonha lá não, hein? O Senhor é que fala. Se o Senhor não falar, eu passo vergonha. Então, irmãos, o inimigo está te contando mentira. Sabe por quê? Porque ele não gosta de você. O diabo não gosta de você. Então ele fala, você é cheia de falhas. Ele te acusa. Você é cheia de falhas, te aponta o dedo. Mas não, Deus não está decepcionado com você. Você é capaz. Saia do lugar comum.
Aleluias. Saia do lugar comum. Esforça-te, tenha bom ânimo. Deus está à sua procura. Aleluias. Glória a Deus. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para as circunstâncias. O crente frio, ele fala assim: eu não posso perder o culto, não. Não posso perder o culto do domingo. Esse é o crente frio. Ele fala, não posso de jeito nenhum perder o culto. Esse é o único momento que eu tenho para adorar a Deus. Nossa, aí é perigoso, né? Aí é perigoso. Mas e o cheio da unção? Ele fala, eita, é segunda-feira. Começa a louvar lá na cozinha da casa. E ele se joga no chão. E ele louva limpando a casa, lavando a vasilha. Porque ele não espera pelo domingo. Lá em casa é assim. Não sei na sua casa. Eu começo a lavar vasilha. Eu começo a limpar minha casa. E eu começo. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Não há outro lugar melhor. E daqui a pouco eu tô assim, ó. Se alguém olhar pela janela vai ficar assustado. E é aqui que eu me sinto muito bem. Oh, aleluia. Aí eu já tô glorificando. É o sanguíneo, né, gente? O sanguíneo é assim. Agora o melancólico não. O melancólico já é diferente. O melancólico adora a Deus assim, ó. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. E o fleumático? Como que o fleumático adora? Não estou no lugar certo. Não, é no meio, né? E é aqui que eu me sinto muito bem. Peraí, minha mão. E é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. E o colérico? E é assim que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. E quando mistura o colérico com o sanguíneo? Já contei quem eu sou, né? Já contei. O colérico com o sanguíneo. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Não há outro lugar melhor. Independente se está na igreja, se está em casa, se está na rua, se está no carro. Gente, eu respeito o seu jeito de adorar a Deus. Não julgue o sanguíneo e o colérico. Não julgue. Aqui você tem liberdade. Na presença de Deus você tem liberdade. Se você é melancólico, louve a Deus do seu jeito. Se você é fleumático, louve a Deus do seu jeito. Não é o seu jeito de adorar que interfere se você é um verdadeiro adorador, não. Que às vezes a gente acha que só o colérico sanguíneo é que adora. Aleluia! Não. Talvez o melancólico está adorando mais do que aquele que está se gesticulando. Mas nós não podemos julgar. Cada um do seu jeitinho. Aleluias! Glória a Deus. Deus nos deu dons. Deus nos deu os dons, mas saia do lugar comum. Reconheça e assuma as suas responsabilidades. Para de colocar a culpa nos outros. Não tem como, o Sidney falou essa frase para mim, eu anotei. Não tem como, presta atenção. Não tem como alguém que está dormindo entender quem está despertado. Vou repetir. Vou ter que repetir porque você não entendeu. Não tem como alguém que está dormindo entender quem está despertado. Fica de pé no seu lugar. Só para parecer que está terminando. Sai do lugar comum. Quando você sair daqui nesta manhã, você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você precisa sair desse lugar de comodismo. Gisele, não é comodismo. Minha vida tá uma reviravolta. Não. Você precisa priorizar o reino. Quando você priorizar o reino, o resto Deus vai fazer na sua vida. Ele vai abrir portas que você se esforçou há anos para abrir sozinho.
e você não conseguiu. Lá em Minas a gente fala da murro em ponto de faca. Você está dando murro em ponto de faca, meu irmão. Não, 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 não. Para com isso. Priorize o reino. Abre um GC na sua casa. Irmão, nós temos na terça-feira o GC Kids. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? GC Kids, terça-feira. Nós ensinamos os nossos filhos a adorar e nós pregamos para eles a palavra. Olha, tem vezes que tem 2, 3 crianças no GC Kids. Mas o meu tá lá. O meu tá lá. Eu já planejo a minha semana para que o Lucas entre no GC Kids às 19 horas na terça-feira. Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu estou dando exemplo para o meu filho. Eu estou expondo o meu filho à palavra. Se lá no dia de amanhã você olhar para o meu filho e dizer, olha, privilegiado filho de pastor, é por isso que está voando. Não, não é. Não é. É porque eu estou colocando ele. Eu estou dando exemplo para ele. Se você não está colocando o seu filho, se você não está expondo o seu filho, não reclame no dia de amanhã. Vou só contar rapidinho. A minha filha, testemunho, a Vivi sabe que nós estávamos orando lá nas orações da quarta. Tem oração quarta, gente. Tem oração de madrugada, gente. Participa, né, Clarissa? Participa. E aí nós orando toda semana porque a Cecília queria estudar na melhor escola da vila. Está sendo incentivada a isso, a buscar os melhores lugares, claro. Ela é filha de Deus, do Rei Eterno. E então, ontem eu recebi um e-mail falando que ela passou. Aleluia, glória a Deus. Aí sabe o que ela me disse? Ela virou para mim e falou assim, mamãe, eu não orei pedindo a Deus para eu entrar naquela escola. Eu assustei. Falei, como assim, filha? Ela falou, não, eu só agradeci. Eu só agradeci. Obrigada, Senhor. Ela me contando, obrigada, Senhor, porque eu vou passar naquela escola. Eu vou estudar na Magdalene. Eu me lembro que um dia eu falei, filha, que a gente ainda não tinha a resposta da escola. E aí você fica procurando, né, as outras opções. Eu falei, filha, vamos lá conhecer a Jacques Leber. Porque é lá que você vai estudar se você não passar. Vou nada, mãe. Vou não. Já passei, já. Vou não. Filha, mas você tem que pelo menos conhecer. Não, vou não, mãe. Desculpa, mas eu não quero ir. Falei, tá bom, filha. Não vão então, não. E ontem ela naquela alegria. Porque ela tinha certeza. Ela acreditou dentro dela. É assim que vai acontecer com seus filhos. Você precisa expor eles a palavra. Você precisa inculcar na cabeça deles que eles vão viver o melhor nessa terra. Oh! Aleluia! Saia do lugar comum, irmão. Eu achei, aí só para terminar, na verdade, não deu tempo, né? Tinha muita coisa para falar ainda. Mas tudo bem. Eu só quero dar mais um exemplo. O Aislan, eu achei tão bonitinho lá em casa, gente. O Aislan estava lá em casa. E aí de manhã, ele estava lá de manhã. E aí eu esqueci que eles estão de jejum de açúcar, né? Eu cheguei perto do Aislan. Aislan, você quer um leite com Toddy? Ele me olhou. Demorou a responder, tadinho. Tem açúcar, né? Falei, tem. Ai, meu Deus, desculpa, Aislan. Tem açúcar. Ele, Eu falei, mas você sabia que quem faz jejum fica mais forte? Ele, Falei, quem faz jejum fica mais forte. Você quer um café com leite? Eu quero café com leite, tá ótimo. Gente, uma criança de 5 anos, né? Fazendo jejum de açúcar 100 dias. Você está fazendo jejum de quê, irmão? De que você está fazendo jejum? Não deixe para amanhã. Começa hoje. Muda a sua vida. Saia do lugar comum. Oh, aleluias. Vou ter que pregar um outro dia o resto agora, né? Só para finalizar. Jesus tirava as pessoas do lugar comum. Agora é para finalizar mesmo. Prepara aí, ó. Jesus tirava as pessoas do lugar comum. Pedro se tornou pescador de homens. Era pescador de peixes, agora é pescador de homens. Zaqueu agora não toma dinheiro dos outros, ele dá. A mulher samaritana sai para buscar água escondido, mas agora ela virou missionária nas ruas, anunciando Jesus. Lázaro estava morto, mas agora é um testemunho vivo. Paulo era um perseguidor, mas agora se tornou perseguido. Você está sendo chamado
para sair do lugar comum e viver o sobrenatural de Deus. Aleluias.